Olá, estamos aqui de volta com o nosso devocional e hoje nós vamos falar sobre reconhecendo a voz de Deus. Isso mesmo. Semana passada nós falamos sobre discernimento e vamos então na segunda parte agora do discernimento espiritual, que é reconhecendo a voz de Deus. Eu sou a pastora Salônica e esse aqui é um devocional para mulheres e eu espero que abençoe a sua vida. Bom, para muitas pessoas, pedir a direção de Deus e discernir aquilo que Ele nos responde é uma proposta assustadora. Na maioria das vezes, nós somos independentes, fazemos aquilo que temos vontade, tomamos as nossas decisões, fazemos as nossas escolhas. O negócio é quando ela não dá certo. Aí a gente volta correndo, perguntando para Deus o porquê. Por que que o Senhor permitiu isso? Por que que o Senhor deixou que isso acontecesse? Muitas dessas coisas têm resposta, outras não. Algumas é porque nós decidimos, né? Nós não perguntamos para o Senhor, né? Então, muitas vezes nós entramos em situações sem perguntar para Deus se era a sua vontade, sem discernir, né, o lugar que você está entrando, a pessoa com que você está se envolvendo, a situação que você está entrando. Então, a gente não pergunta para Deus. E quando a gente pergunta, a gente não espera Ele responder. Porque quando a gente fala com Deus, a gente precisa parar para ouvir o que Ele tem para nós. E isso não é para pessoas super espirituais. Isso é para todos, né? E muitas vezes o inimigo da nossa alma quer que a gente pense assim, que perguntar para Deus, a vontade dele é para algumas pessoas, mas é para todos. E quando você faz isso, você evita muitas coisas ruins, você evita muita dor. Todo mundo que tem vida com Deus, que para um tempo para orar, para ler a palavra, todas as pessoas que param um tempo para adorar, são pessoas que aprendem de Deus, são pessoas que aprendem a reconhecer a voz de Deus. Lá no Evangelho de João 10, da parte do versículo 3 ao 5, diz assim: Ele chama as suas ovelhas pelo nome e chama elas para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho, na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Então ele está falando aqui que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Da mesma maneira, quando é outra pessoa que é um estranho, fala, ela também consegue diferenciar. A gente já ouviu falar várias vezes que para você reconhecer uma nota falsa, você tem que ter familiaridade, você tem que ter contato com a nota verdadeira. De tanto você conhecer a nota verdadeira, quando você pegar a falsa, você vai falar, essa aqui tá falsa, o jeito é diferente. E é exatamente isso que acontece na nossa vida espiritual, quando nós aprendemos a ouvir a Jesus, ouvir o bom pastor, quando outra voz chega até os nossos ouvidos, nós identificamos e nós rejeitamos essa voz. Para aprendermos a ouvir a Deus, nós precisamos nos aproximar dele. Muitas ovelhas estão feridas, estão longe de Deus, mas você precisa permitir para que o Senhor te cure e que você se aproxime novamente dele, né? Não adianta você ficar fugindo, porque nós precisamos dele. Nós precisamos do nosso bom pastor, que é Jesus. Quando a gente prefere Jesus, nós aprendemos a reconhecer o barulho do mundo e a rejeitá-lo. E essa é uma dica aí de ouro, né? Reconhecer a voz de Deus. Porque quando nós reconhecemos a voz de Deus, fica fácil reconhecer a voz do impostor, daquele que vem para nos enganar, daquele que vem para nos roubar, daquele que vem para nos encantar com promessas vãs, com promessas de destruição. Quando Deus dá a oportunidade para Salomão de pedir algo, para que Deus cumprisse na vida dele, ele pede discernimento, ele pede sabedoria. Que pedido maravilhoso, né? A palavra de Deus diz lá em Tiago, se alguém pedir sabedoria, quiser sabedoria, pede para Deus que ele dá. Então nós precisamos clamar a Deus por sabedoria,
por discernimento, né? Por uma porção de discernimento que vai nos ajudar a caminhar e dar passos mais seguros, mais firmados, né? A gente precisa disso. Não sei se com você, mas comigo já aconteceu várias vezes de Deus falar de várias maneiras, né? De Deus falar através de uma canção, de Deus falar através da palavra, de Deus falar através de discernimentos, como você sentir um desconforto, você sentir dúvidas. E eu quero deixar aqui algumas sugestões. Quando você começar a duvidar de alguma coisa, presta atenção no que você está duvidando. Quando a luzinha vermelha acender, não finja que nada aconteceu. Pensa, ore. Senhor, por que eu estou sentindo isso? Porque pode ser um aviso, pode ser, né, que o seu radar aí está funcionando. Preste atenção quando é sobre um relacionamento, e nas incoerências no comportamento da outra pessoa. São discernimentos que a gente pode ter, a maneira que a pessoa está olhando, a maneira que a pessoa está se comportando, né? Deus, ele vai nos dando, nós lemos na semana passada, uma certa percepção, né? Uma percepção. Nós vamos começando a ficar aguçados, a gente vai ficando perceptível. Eu não estou chamando você para ser investigador, tá? Uma investigadora. Deixa eu ver como que ela está olhando, deixa eu ver como ela está se mexendo. Não. Mas quando a gente está em uma situação que a gente começa, então, a sentir alguns incômodos, a gente precisa, então, compreender o que Deus está querendo nos dizer, né? Então, quando a gente pede para Deus sabedoria, compreensão, né? Eu preciso, então, me colocar diante do Senhor. E Ele simplesmente vai trazer à minha mente aquilo que Ele quer trazer. Então, a gente precisa ficar alinhadas aí com Jesus, com a sua palavra. Várias vezes o Senhor me incomodou com uma situação, me incomodou com um lugar, me incomodou com uma pessoa, e Ele estava querendo me dizer algo, né? E às vezes Deus fala comigo de maneira muito simples, né? E, por exemplo, pensar em alguém e ir atrás dessa pessoa, e essa pessoa está passando por alguma dificuldade, precisando de ajuda, né? Às vezes entrar em um lugar e ficar incomodado, sentir opressão, são maneiras de Deus trazer algum discernimento para a gente, de que ali não é o nosso lugar, de que aquela pessoa ali não tem boas intenções, né? O Espírito Santo vai trazendo. Algumas mulheres entram em relacionamentos, por exemplo, mulheres que conhecem a Deus, que pedem discernimento, que pede para Deus um marido, um esposo, e Deus vai trazendo situações. Vai trazendo intercorrências, e elas não percebem que o Senhor está mostrando, que o Senhor está falando. E elas entram em situações difíceis e depois elas falam assim: mas eu orei, né? Mas você não ouviu a voz de Deus, você não percebeu o que Deus estava falando. Por isso que é sempre necessário, quando Deus fala alguma coisa, quando a gente tem algum discernimento, pedir confirmação para o Senhor. E Ele pode confirmar através da sua palavra, Ele pode confirmar através de um amigo de oração, né? De alguém que caminha com você. Por quê? Porque talvez em momentos de emoção, por exemplo, às vezes Deus fala com a gente não assimila direito, né? Então, a gente precisa sempre de confirmação, tá bom? Uma advertência, assim, que eu quero trazer para vocês: tenham cuidado para não assumir as profecias pessoais como direções definitivas, tá bom? Normalmente, Deus já vai ter falado com você a respeito dessa questão. A palavra profética, ela vem para confirmar o que você já sabe, o que você já sentiu como direção de Deus. Se você receber uma palavra profética, uma profecia, uma palavra de conhecimento desconectada, né? Desconexa, você precisa orar e deixar diante do altar do Senhor, tá bom? Não tome para você, não assuma qualquer coisa que você ouvir. Você precisa pedir para o Senhor discernimento se aquilo veio de Deus ou não, tá? Isso é muito importante. Tem muitas pessoas que não falam da parte de Deus. Muitos sonhos, muitas profecias que não vêm da parte de Deus. E o que a gente precisa fazer? Senhor, está aqui no teu altar. Se for do Senhor, vai se cumprir. E pronto. E descansa no Senhor, tá?
eu vou contar uma história aqui para vocês que aconteceu comigo, né? Nós éramos jovens em uma igreja e uma mulher um dia falou assim: Olha, eu tive uma visão que um dos cristianos vai morrer. E na nossa igreja tinha 2 cristianos. E o que aconteceu? Ficou os dois assim, né? Como assim a gente vai morrer? Um era mais assim, né? Firme assim, falou assim: Ixi, eu não vou morrer não, hein? Não vou morrer agora não. Mas o outro ficou com medo, porque o outro tinha um problema no coração. Então ele pensou: bom, eu tenho um problema no coração, então sou eu que vou morrer. Olha só como é complicado essas coisas. Você assumir, você tomar para você uma profecia. Então, é necessário sabedoria e discernimento, mesmo com aquelas pessoas que falam, né, que Deus que mandou. Então, a gente precisa confirmar, a gente precisa colocar diante de Deus e falar: Deus, se for da tua vontade, vai acontecer, se não, eu rejeito, então, tudo que não vem do Senhor. Normalmente, quando as profecias vêm, elas confirmam coisas que nós já estamos orando. Elas confirmam coisas que nós já temos gerado no Senhor. Quando ela vem de maneira desconecta, trazendo dúvida, trazendo confusão, coloque diante do altar do Senhor e não tome para você, tá bom? Preste atenção, então, no teu radar. Preste atenção, então, naquilo que o Espírito Santo tem falado com você, tem mostrado as inquietações que tem vindo 1, 2, 3 vezes. Preste atenção nisso, tá? Não quero também que você fique assim habitolada, né? Ai, meu Deus, caiu aqui, né, uma pedra 2 vezes perto de mim. Será que é alguma coisa? Não. Estou falando de coisa séria, das coisas de Deus, das coisas espirituais. E aí, para a gente fechar, não se esqueçam do que eu falei a semana passada. Tudo que vem de Deus está em conexão com a sua palavra. Deus nunca vai falar algo para você que é contraditório com aquilo que ele pensa. E aquilo que ele pensa está na sua palavra. Para você discernir a voz de Deus, você precisa conhecer ele. E para você conhecer ele, você precisa conhecer a sua palavra. Deus nunca vai quebrar um princípio eterno. Deus nunca vai se contradizer. Aquilo que ele fala é verdade. Então, quando Deus ele fala com a gente, o que acontece? A gente precisa entender que o que ele fala tem a ver com a sua santidade, tem a ver com a sua palavra. Vou dar um exemplo aqui bem raso, bem nada a ver. Por exemplo, uma moça se apaixona por um cara casado, ou um cara casado se apaixona por uma moça. E ele fala assim: eu sinto que é a vontade de Deus. Óbvio que não é. Né? Isso é a vontade de qualquer pessoa, menos de Deus. Porque Deus não quebra princípios, Deus não quebra propósito, Deus não vai desfazer uma família para começar outra. Então, são coisas que a gente ouve às vezes, fala assim: não tem como ser de Deus. Né? Então, essas coisas a gente precisa prestar atenção. O que é de Deus está de acordo com a sua palavra, está em conformidade com a sua palavra. Então, não tem como conhecer a Deus e conhecer a sua voz sem ler a Bíblia, tá? Quando você orar, quando você lê a Bíblia, não levanta assim e sai correndo. Para refletir, para que você ouça Deus falando. A nossa cultura nos ensina falar com Deus e não ouvir o que ele nos responde. Às vezes, na hora que você acalma o seu coração e fica em silêncio, Deus começa a falar com você sobre a palavra que você leu, trazendo entendimento, trazendo resposta, trazendo ideias, trazendo resolução. Então, quando você orar, fica um tempo de silêncio diante do Senhor, ouvindo, recebendo aquilo que ele tem para você, tá bom? Um grande beijo, Deus te abençoe, Deus te guarde. Segue aqui o canal, envia para alguém que precisa ouvir essa palavra. Deus te abençoe. Obrigada por tudo.